Nós vamos agora aqui ver justamente o período da Reforma. Demos um pulo aí de 1.500 anos, chegamos à época da Reforma. Só um momento. Após a apreciação teológico-bíblica, fizemos uma apreciação da teologia pela Bíblia e do desenvolvimento histórico da noção de igreja. Nessa segunda parte do estudo, estaremos abordando a teológico-sistemática. O que é a sistemática? É você organizar as doutrinas. Entender agora a doutrina em si, que é a eclesiologia, a doutrina sobre a igreja. Mediante, primeiramente, a herança da teologia da Reforma e depois a abordagem pentecostal, que é o que mais nos interessa. Por que essa apreciação da teologia da Reforma primeiro? A teologia, seja a pentecostal, seja a batista e etc. e tal, elas são tributárias, dependem da teologia da Reforma. Então, a Reforma rompeu com o conceito católico romano da igreja e centralizou a atenção na igreja como organismo espiritual, como outrora fora feito. A proposta da Reforma é voltar a essa concepção que nós encontramos lá nas cartas de Paulo, da igreja como um organismo espiritual. Ela deu ênfase ao fato de que não existe igreja fora da obra de Cristo e das operações renovadoras do Espírito Santo. E, inevitavelmente, precisamos falar do ponto de partida com Lutero. Agora um detalhe bem interessante. A última coisa na vida que Lutero queria fazer era começar uma nova igreja. Ele não era um inovador, mas um reformador. Ele nunca se considerou algo além de um membro verdadeiro e fiel da Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. O objetivo dele era alertar acerca de incongruências, de erros. Ele queria reformar e não dividir. Amém? E aí vem exatamente essa pergunta. Apesar de tudo que a Bíblia diz do desenvolvimento histórico, o que é exatamente a igreja? Certa vez, Lutero respondeu impacientemente, olha que ele era impaciente, a essa pergunta. Ora, uma criança de 7 anos sabe o que é a igreja, isto é, cristãos santos e ovelhas que ouvem a voz de seu pastor. Temos nessa resposta um impulso básico da eclesiologia de Lutero, o caráter essencialmente espiritual e não institucional da igreja. Lutero não gostava da palavra alemã Kirche, que como church em inglês ou cúria em latim, deriva do grego kyriakon, a casa do Senhor. Ele não gostava dessa palavra porque veio a significar a construção ou a instituição. Por isso que até hoje paira essa questão. Eu vou à igreja. Por quê? Devido a essa confusão com a palavra no alemão, no inglês, que é usada para igreja, que fala do local aonde as pessoas se reúnem. Daí veio a confusão. Porque se nós somos a igreja, não faria sentido dizer que eu vou à igreja. Mas a confusão é por causa dessas palavras aqui. Ou seja, se igreja no português deriva de eclesia, no inglês não. Daí veio essa confusão. Por isso, Lutero preferia Gemeinde, hoje Gemeinde, comunidade, ou Versammlung, assembleia.
Lembrando que a assembleia é justamente um dos significados de eclesia, que deu origem à palavra igreja. Como Agostinho, Wycliffe e Hus antes dele, inclusive Lutero, ele pegava muitas declarações, muitas ideias de Agostinho, que ele era um monge agostiniano. Então, Lutero falava sobre a igreja invisível, cujos membros reuniam todo o grupo dos predestinados. A igreja estende-se tanto no tempo quanto no espaço e não está presa a nenhuma cidade, pessoa ou época. Seu fundamento é a eleição graciosa de Deus, revelada em Jesus Cristo e atestada pelas Escrituras Sagradas. A igreja não constitui a palavra de Deus, mas é constituída pela palavra. Aqui é uma inovação de Lutero, porque na Idade Média se dizia que a igreja tinha autoridade sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. Lutero inverte, não. A igreja, ela é criatura da palavra. A igreja, ela é criada pela palavra. Não é a palavra que depende da igreja, mas a igreja que depende da palavra. Parece algo simples, mas isso muda toda a concepção, a ideia que se tem sobre o papel da igreja. Por isso, o culto protestante centrava-se ao redor do púlpito e da Bíblia aberta, com um pregador encarando a congregação, não em volta de um altar com um sacerdote realizando um ritual semi-secreto. O ofício da pregação era tão importante que até os membros banidos, excluídos, da comunhão da igreja, não deveriam ser excluídos de seus benefícios. A palavra de Deus deve permanecer livre para ser ouvida por todos. O que Lutero e a Reforma fazem é a igreja que antes estava dependente do bispo, das cerimônias, do ritual, faz com que a igreja dependa da pregação da palavra. Ou seja, para Lutero, pode faltar tudo na igreja, no culto, mas não pode faltar a pregação da palavra. Por isso, a maior contribuição de Lutero à eclesiologia protestante foi sua doutrina do sacerdócio de todos os cristãos. Contudo, nenhum outro elemento de seu ensino é tão mal compreendido. Para alguns, isso significa apenas que não há mais sacerdotes ou pastores na igreja. Seria a secularização do clero. Só que isso não é correto. Mais comumente, as pessoas acreditam que o sacerdócio de todos os cristãos implica que cada cristão é seu próprio sacerdote e assim possui o direito do julgamento privado em assuntos de fé e doutrina. Em outras palavras, então todo cristão poderia se autopastorear, digamos assim. Só que ambos os casos constituem perversões da intenção original de Lutero. A essência de sua doutrina pode ser expressa numa única frase: todo cristão é sacerdote de alguém e somos todos sacerdotes uns dos outros. Ou seja, trocando em miúdos, eu sou pastor na minha casa. A partir do momento em que eu estou evangelizando uma pessoa no meu trabalho, eu estou exercendo um ofício pastoral, sacerdotal para aquela pessoa. Não está se abolindo o serviço pastoral, digamos assim. Portanto, havia necessidade da figura do pastor para Lutero,
pois considerava o ministério da palavra o mais alto ofício da igreja. Todo cristão prega, mas você tem que ter o pastor formado que tem o estudo da palavra. Ou seja, não cabia um pastor que não estudasse a Bíblia. E Lutero, ele pegava firme nisso. Todo pastor tinha que ser bem instruído na palavra. Todos pregavam. Era obrigação do pastor conhecer bem e muito bem a Bíblia, estudar muito bem a Bíblia. O próprio título que ele dava, né, servo da palavra divina, conota um papel essencialmente funcional. Existe uma função do pastor. Rigorosamente falando, Lutero ensinou que todo cristão é ministro e tem o direito de pregar, mas existe um que será o pastor responsável pela pregação e pelo ensinamento na igreja. O sermão era o centro do culto litúrgico para Lutero, que insistiu. Pregar e ensinar a palavra de Deus é a parte mais importante do culto a Deus. Juntamente com a absolvição pública de pecados dos adoradores, a verdadeira voz do Evangelho anunciando a remissão dos pecados. Então, notem, Lutero insistia, batia nessa tecla. Precisa haver pastores devido à pregação do Evangelho. Todos pregam, mas um é responsável pelo ensinamento e pela pregação da palavra na igreja. Ok? Até aqui? Lutero refletia o resumo da eclesiologia de Wittenberg na Confissão de Augsburgo, que seu colega Philipp Melanchthon compusera em 1530. E aí vem essa definição bem interessante. A única igreja santa e cristã é a assembleia de todos os cristãos entre os quais o evangelho é puramente pregado e os santos sacramentos são administrados de acordo com o evangelho. Para os luteranos, aqui, sacramentos está falando do batismo e da Santa Ceia, que depois vão ser chamados de ordenanças de Cristo. Pois isso é suficiente, olha o que diz aqui no final, pois isso é suficiente para a verdadeira unidade da igreja cristã, que ali o evangelho seja pregado harmoniosamente. Mas, devido à confusão reinante, Lutero sentiu a necessidade de criar marcas, o que marca uma igreja? Quais são as marcas da igreja? Ele identificou 8. Primeiro, para ele, é a primordial. A proclamação da palavra de Deus, ou seja, a pregação da palavra de Deus, é a primeira marca que identifica a verdadeira igreja. Guardem isso. A partir dela e acompanhando sua proclamação, outras formas da palavra marcam a igreja. O batismo, a ceia do Senhor e o exercício público do ofício das chaves do reino dos céus, ou confissão e absolvição, que Lutero considerava o coração da vida de arrependimento que os cristãos praticam ao longo da existência. Tudo isso, batismo, Santa Ceia, ou ceia do Senhor, a confissão pública, a absolvição de pecados, tudo isso dependia da pregação da palavra. Essa vida, nas várias formas da palavra de Deus, tem lugar sob o cuidado e a orientação de pastores, sendo o cargo pastoral a
quinta marca da igreja. Então, repito, todos tinham a obrigação de pregar, mas um tem especialmente o cuidado e a orientação da igreja, que é o pastor. Amém? A resposta dos fiéis à palavra de Deus é expressa na sexta marca da igreja: oração, louvor público e ação de graças a Deus, e instrução na fé. A oitava marca pública, as boas obras de amor que o Espírito Santo produz em vidas santificadas, não era um sinal único da existência da igreja, por isso que ele coloca no final, pois Lutero cria que os falsos cristãos poderiam realizar obras que exteriormente se conformam à lei de Deus. No entanto, Lutero percebeu que sem a prática do amor, a igreja não se torna perceptível. Basta lembrar daquela declaração de Cristo: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Em outras obras, Lutero acrescentou às 8 marcas, em 2 concílios e da igreja, outras características que ele acrescentou. O uso do credo dos apóstolos como um resumo da fé. É interessante que o credo dos apóstolos agora é reconhecido oficialmente pelas Assembleias de Deus. Então, na declaração de fé, você tem a transcrição do credo dos apóstolos, que é tratado como uma oração, como uma reza na Igreja Católica, mas é um resumo da fé. A recitação da oração do Senhor, ou seja, o Pai Nosso, e a estima dos governantes seculares, a honra ao casamento e o não derramamento de sangue de outros cristãos. Os últimos 3 indicam uma crítica à Igreja Papal. Embora muitos sugiram que os pontos de vista de Lutero sobre o ofício pastoral e sua relação com os leigos tenham mudado ao longo do tempo, de fato, ele nunca deixou de insistir que Deus havia ordenado que as congregações tivessem pastores em um ofício formalmente encarregado da proclamação pública da palavra de Deus e da administração dos sacramentos. Estão percebendo como, na concepção de Lutero, é necessário haver a figura do pastor, porém, dependente do que? Da pregação da palavra. Ou seja, pastorear não pode ser dissociado da pregação da palavra. Em outras palavras, um pastor que não tenha um sólido conhecimento da Bíblia, como, por exemplo, nunca ter lido a Bíblia toda, né, era impensável para Lutero. Digamos que Lutero até, entre aspas, desculpava um membro comum que nunca tivesse lido a Bíblia toda. Agora, um pastor, ele não perdoava. O que nós percebemos? Tá? Eu poderia falar de outros reformadores aqui, Calvino, Zwinglio, mas não dá tempo de falar sobre tudo isso. Mas, essencialmente, todos os reformadores protestantes rejeitaram a definição de Igreja de Cristo que prevaleceu na teologia e na piedade medievais, a saber, aquela centrada em ritos e controlada hierarquicamente. Aquela velha noção, só existe igreja aonde existe bispo, aonde existe uma clara organização hierárquica e aquela distância do povo. Antes, todos os reformadores, começando com Lutero, e depois todos os outros reformadores acompanharam. Eles definiram a igreja
como criação de Deus por meio de sua palavra. Amém? Então, esse é o enfoque que nós herdamos, a igreja como criação da palavra. A confissão tetrapolitana, que foi feita na Dieta de Augsburgo, em 1530, enfatizou a necessidade de ministério pastoral dentro da igreja, por ministros que proclamam o evangelho sem erro. As ovelhas de Cristo não seguem a voz nenhum estranho. Os ministros não têm poder a não ser para edificar ouvintes com a palavra de Deus. O que isso quer dizer em outras palavras? A autoridade do pastor reside na palavra de Deus. Ok? Essa é a grande questão. Bom, aqui fizemos então um resumo de tudo o que se falou na reforma. Isso aqui é um resumo do resumo do resumo. Agora vamos para a abordagem pentecostal, que é o ensinamento nas Assembleias de Deus, que tem antecedentes, base em tudo isso que nós vimos aqui. Eurico Bergstein, já dorme no Senhor, foi um grande teólogo das Assembleias de Deus. O que ele afirma sobre igreja? Ele vai começando a explicar. Quando Deus, na sua presciência, previu a queda do homem que haveria de criar, por seu grande amor, concebeu um plano de salvação para esse homem, e isso através do sacrifício do seu Filho amado. O Filho aceitou o plano divino. É por isso que a Bíblia diz do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Está lá em Apocalipse 13, 8. O plano da salvação foi concebido lá na eternidade, desde a fundação do mundo. Ok? Continuando. Lembre do texto de Efésios que nós lemos. Descreve a dimensão desse projeto no passado como um mistério oculto em Deus. Em tradução teológica, o termo em apreço se reporta aos segredos revelados, propósitos ocultos dos homens por longas eras, mas que foram finalmente descortinados por meio da revelação divina. O apóstolo Paulo alude 3 vezes a expressão na mesma passagem com o mesmo significado. A igreja revelando o mistério outrora oculto em Deus. No seu eterno plano, Deus também determinou as bases e a forma da comunhão que deveria haver entre os que aceitassem a salvação por Jesus Cristo. O plano da salvação, ele foi efetuado lá na eternidade, certo? Mas Deus também determinou as bases e a forma da comunhão que deveria haver entre os que aceitassem a salvação por Jesus Cristo. Foi então que a igreja surgiu como um plano embrionário no coração de Deus. Esse embrião se manteve oculto em mistério. Está lá em 1 Coríntios 2,7. Desde os séculos dos séculos, até que o Pai, na plenitude dos tempos, o quis revelar pelo Espírito Santo. Então, aqui nós já temos mais ou menos uma resposta de quando a igreja começa. Mas vamos esmiuçar melhor isso. E é justamente agora isso que nós vamos abordar. Quando a igreja começa? Na verdade, nós temos vários estudiosos falando coisas diferentes.
alguns têm adotado uma abordagem bastante ampla e sugerem que a igreja existe desde o início da raça humana, a partir de Adão e Eva. Essa era a opinião de Lutero. Ele fala da igreja lá no Jardim do Éden. Outros apoiam o início veterotestamentário para a igreja, a partir dos patriarcas e continuando durante o período mosaico. Então, alguns vão falar da igreja, Israel como a igreja do Antigo Testamento. Muitos estudiosos preferem uma origem neotestamentária para a igreja, mas nesse contexto também há diferenças de opinião. Há quem vai dizer que é lá em Mateus 16, embora já tenhamos visto, né, qual é a proposta ali, outros vão dizer que é João capítulo 21. Entretanto, ou seja, eu mostrei aqui, só voltando um pouquinho, Leandro, eu mostrei aqui que existem várias opiniões. Eu não posso ocultar isso dos irmãos. Entretanto, aí vamos no próximo slide. Entretanto, a maioria dos estudiosos, quer sejam seus antecedentes pentecostais, evangélicos ou modernistas, ou seja, não são só pentecostais, vários estudiosos concordam, acreditam que as evidências bíblicas são favoráveis ao dia de Pentecostes, em Atos 2, para a inauguração da igreja. Mas por que a maioria diz isso? Vamos lá agora. Louis Schaffer, que é o responsável por uma das maiores obras de teologia sistemática que nós temos, apresenta 4 razões por que a igreja começou no Pentecostes. Não poderia haver a igreja no mundo, constituída como ela é agora e distintiva em todos os seus aspectos até a morte de Cristo. Se a igreja precisa crer no sacrifício de Cristo que foi efetuado por sua morte, né, então não poderia haver igreja antes da morte de Cristo. Essa é a primeira justificativa de Schaffer. Porque a relação dela com essa morte não é de uma mera antecipação, mas é baseada totalmente em sua obra consumada e ela deve ser purificada por seu sangue precioso. Ok? Essa é a primeira justificativa. B. Não poderia haver a igreja até que Cristo ressuscitasse dentre os mortos, para dar a ela uma vida ressurreta. Lembre daquilo que Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, então vã é a vossa fé. E a fé da igreja se sustenta nisso. Amém? C. Não poderia haver a igreja até que ele ascendesse às alturas para tornar-se o seu cabeça, porque ela é uma nova criação com um novo comando federal no Cristo ressurreto. Ele é igualmente para ela como a cabeça é para o corpo. Nem poderia a igreja sobreviver por um só momento se não fosse pela intercessão e defesa dele no céu. Essa é a terceira razão colocada por Schaffer. E a última: não poderia haver a igreja na terra até o advento do Espírito Santo, porque a realidade mais básica e fundamental a respeito da igreja é que ela é um templo para a habitação de Deus através do Espírito. Observem bem, Cristo é cabeça da igreja. A igreja é um corpo, esse corpo precisa de um Espírito. O Espírito que anima a igreja é o Espírito Santo de Deus. Deu para entender todos os argumentos? Por que se considera a igreja começando no dia de Pentecostes? Acrescenta-se isso, a palavra igreja no livro de Atos só vai aparecer depois de Pentecostes. Amém? Por isso, segundo Eurico Bergsten, voltando, né, ao famoso teólogo pentecostal, ele era finlandês, mas se radicou no Brasil,
Somente quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos e eles foram batizados com poder, é que a igreja foi estabelecida em autoridade e na forma como Deus havia determinado. O mistério de Deus guardado desde o princípio dos séculos estava revelado. A igreja, órgão de Deus na dispensação do Novo Testamento, havia aparecido em cena. Ou seja, o projeto da igreja já estava, usando aí uma linguagem bem pentecostal, já estava no coração de Deus lá na eternidade, mas só veio a se materializar no dia de Pentecostes. Amém? Agora, qual é a relação, então, com o Antigo Testamento? Assim como no Antigo Testamento existiu a congregação do povo de Israel para receber o conhecimento de sua revelação, de igual modo a igreja dá continuidade ao plano divino na atualidade. Ou seja, diante do que nós colocamos, não é correto dizer que Israel é a igreja do Antigo Testamento, mas a igreja continua a missão de espalhar a mensagem para o mundo. Ou mais especificamente, como alguns colocam, Israel falhou nessa missão no Antigo Testamento. Temos lá em Isaías, eu te pus como luz para os gentios. Está sendo falado, alguns colocam primeiramente para o profeta, mas extensivamente para Israel. Israel foi colocado como luz para os gentios, mas eles falharam nessa missão. Que diz lá em João, veio para os seus e os seus não o receberam. Então, a igreja cumpre um papel que deveria ter sido realizado por Israel no Antigo Testamento, mas não foi realizado na sua plenitude. Amém? Deu para compreender por que a igreja começa no dia de Pentecostes? Amém? Existe todo esse desenvolvimento que está resumido aqui. Luiz Schaffer, ele leva mais páginas para explicar isso, mas resumiu aqui. Outra questão é, no ponto de vista espiritual, igreja militante, igreja triunfante, igreja visível, igreja invisível. Na presente dispensação, a igreja é militante na terra, enquanto no céu é a igreja triunfante. Quer dizer que, de um lado, a igreja de Deus é visível e de outro é invisível. Lutero foi o primeiro a fazer esta distinção, mas os outros reformadores a reconheceram e também a aplicaram à igreja. Mas o próprio Novo Testamento não faz qualquer distinção entre uma igreja invisível triunfante e uma igreja militante visível. A igreja, como congregação individual que representa o todo, é sempre visível, e sua justiça e santidade são sempre imputadas pela fé. Lutero reconhece isso quando dá preferência ao termo congregação sobre a igreja em sua tradução da Escritura. Num primeiro momento, igreja visível e igreja invisível se aplica a, no momento, igreja militante é a igreja visível, igreja invisível é a igreja triunfante, aqueles que já estão na glória. Só que, posteriormente, houve esse debate sobre aqueles que pecam, ou você não saber quais são os honestos, os sinceros. E aí Lutero dizia, não adianta, sempre teremos joio no meio do trigo. Ele pega o exemplo de Mateus 13. Agora, da mesma maneira que não há possibilidade, no momento, de definir quem é joio, quem é trigo, então se estende essa definição de igreja visível e invisível para a igreja visível é aquela que nós vemos e que mistura crentes sinceros e não sinceros, e até mesmo pessoas que se passam
por crentes. Essa é a igreja visível. A igreja invisível é aquela que somente Deus vê e que é composta somente por aqueles que são lavados, remidos, enxaguados, torcidos no sangue do Cordeiro. Por isso, Lutero teve o cuidado de assinalar que não existem duas igrejas, mas simplesmente dois aspectos da mesma igreja. A igreja invisível torna-se visível, não pelo governo de bispos e cardeais, nem na chefia do Papa, mas pela administração da palavra e dos sacramentos. Lutero admitia que a igreja visível sempre conterá uma mistura de membros fiéis e ímpios. Não há como evitar. Só Deus julga quem é fiel, quem não é, quem é sincero, quem não é. No momento é uma mistura, não há como. Agora, nós sabemos que diante de Deus só participa da igreja, independente se tem carteira de membro ou não, vamos falar mais especificamente assim, só é membro da igreja diante de Deus aquele que é sincero. Mas eu ou você, nenhum de nós temos condições de julgar isso, porque o julgamento pertence a Deus. Por isso, a declaração de fé das Assembleias de Deus. Então, isso não é apenas algo que você encontra nos livros de teologia sistemática, faz parte da declaração de fé das Assembleias de Deus, que usa justamente esses termos. A igreja atuante é aquela que ainda milita na terra, formada por todos aqueles que seguem a Cristo, lutam contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte. A igreja triunfante é constituída dos irmãos que já partiram deste mundo, tendo vencido todos os seus inimigos e que agora estão com o Senhor Jesus. Estão percebendo como essa linguagem que foi utilizada lá atrás, a Assembleia de Deus ainda usa hoje? A teologia pentecostal, a abordagem pentecostal, a abordagem assembleana depende muito do que os reformadores disseram, especialmente Lutero. Ou seja, não é só o pastor Eduardo que fala de Lutero. Mas você pega revistas de escola dominical antigas, tem essa questão. Bom, agora vem uma outra questão. Reino de Deus é a mesma Reino de Deus é a mesma coisa que igreja? Vamos ver que não. Com relação ao reino de Deus, este pode ser definido como o domínio eterno de Deus em todas as eras, desde o eterno passado ao eterno futuro, exercendo a sua soberania sobre o universo, intervindo na história para conduzi-la ao ápice, ao ponto mais alto, a restauração de todas as coisas, e revelando-se com poder na execução de suas obras. Ou seja, tem a ver com o governo soberano de Deus sobre toda a sua criação. Isso é o reino de Deus. Por isso, a igreja é o agente do reino de Deus. O reino de Deus sobrepuja a esfera de ação da igreja. O reino de Deus é mais abrangente, pois, como se afirmou anteriormente, tem a ver com a soberania de Deus sobre todas as eras, sobre todas as coisas. Todavia,
Assim como o povo de Israel constituía-se na congregação de Deus no Antigo Testamento, igualmente a igreja foi comissionada por Deus para a mesma finalidade. Em outras palavras, a igreja não é igual ao reino de Deus, mas normalmente a igreja está inserida no reino de Deus. Ou mais especificamente, a igreja é o agente, é a agência do reino de Deus aqui na terra. Amém? Deu para todos entenderem? O reino de Deus, que é a mesma coisa que o reino dos céus, tá? É mais abrangente. É o domínio absoluto, universal de Deus. Amém? E a igreja é composta apenas por aqueles que creem em Jesus como Salvador. Amém? Usando a matemática, né, a igreja está contida no reino de Deus, mas não é igual. Como a igreja visível, o reino também participa das imperfeições às quais o mundo pecaminoso o expõe. Isso fica mais que evidente à luz das parábolas do trigo e o joio e da rede. Na medida em que a igreja visível serve de instrumento para o estabelecimento e a extensão do reino. A igreja visível, né, serve de instrumento para o estabelecimento e a extensão do reino. Lembrem da oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino. O que acontece? Apesar do reino representar o domínio soberano de Deus sobre todas as coisas, nem todos reconhecem esse domínio de Deus. Então, naturalmente, ela, ou seja, a igreja, está subordinada a o reino de Deus, como um meio para um fim. Pode-se dizer que o reino é um conceito mais amplo que a igreja. Amém?